Então, nós temos o fim do diretório, nós começamos uma era, uma nova era, dentro dessa era napoleônica. Mas no comecinho era um consulado, e Napoleão, ele não administrava sozinho, ele não governava sozinho, era ele mais 3 cônsules. O trio coordenou a elaboração de uma nova Constituição, que estabelecida por Napoleão como primeiro cônsul, pelo prazo de 10 anos. A Carta Magna ainda lhe dava e concedia poderes de ditador. O regime ditatorial foi usado para defender a França dos inimigos externos. Dessa maneira, os bancos franceses abriram uma série de empréstimos para apoiar as guerras que foram travadas. É criada uma sociedade nacional de fomento à indústria, que auxiliou o impulso ao desenvolvimento industrial. No consulado, começa uma nova etapa. Durante o consulado, Napoleão concentra os poderes. O que Napoleão faz? Convoca um plebiscito para consultar a população da França a possibilidade de ter um império. Óbvio, quando ele faz isso, ele coloca ele como imperador, tá? Com grande apoio popular, ele vai ser convocado, vai ser coroado imperador da França em 1804. Então, em 1804, eu acabo o consulado, né? O período do consulado e começo a era do Império Napoleônico. Então, Napoleão agora é o imperador e ele é o único imperador, tá? Nesse período, faz uma série de medidas importantes. Criação do Banco Nacional da França, criação de uma moeda única e investimentos em educação pública de qualidade. Aí, nesse slide, nós mostramos aí o título de imperador foi concedido a ele dia 18 de maio de 1804, ratificando por um plebiscito. O governo, contudo, não era absolutista, e sim constitucional. Então, peraí, mas os franceses lutaram tanto para acabar com a monarquia? Sim, acaba a monarquia, eu tenho um império, mas não é um império absolutista. Ele precisa ainda, ele precisa ainda de pessoas para auxiliá-lo a administrar, e também ele tem que respeitar a Carta Magna. Se ele não respeitar a Carta Magna, ele pode ser retirado do império, tá? Aí nós vamos falar uma série de medidas por Napoleão Bonaparte, né? Eu já até citei algumas delas. Eu citei a criação do Banco da França, que é super importante, porque é através desse banco que eu vou começar a ter empréstimos para a burguesia. A burguesia, ela não concorda com Napoleão e nem apoia Napoleão à toa, tá? Ela vai ter séries imensas, vários agrados a ela, né? Formas de facilitar o comércio. Nós temos a criação de uma moeda, que isso nós estudamos desde lá do 6º ano. A criação de uma moeda é super importante para o comércio e em qualidade pública. Na criação de um Código Civil napoleônico é super importante, tá? Nesse período. Eu tenho, em 1804, a instituição do Código Civil Napoleônico, que institucionalizava as transformações da Revolução Francesa. Eu tenho um novo código. Napoleão garante o apoio da burguesia, como eu disse para vocês. Os comerciantes vão ter um banco para fazer empréstimos. E isso facilita muito o comércio com a moeda única. E por isso que a burguesia adora Napoleão Bonaparte, tá? O Código Civil estabelecia a igualdade perante a lei. Olha, eu tenho uma nova era, porém, aqueles resquícios da Revolução Francesa não somem, porque a Revolução Francesa ela faz o quê? Igualdade a todos perante a lei. Isso é o quê? As ideias iluministas. Garantiu o direito à propriedade e ratificava a reforma agrária ocorrida na Revolução. Quem é meu aluno desde o 6º ano sabe muito bem o que é reforma agrária, porque nós falamos isso desde que nós estudamos, né? Desde que nós estudamos sociedade, existe a reforma agrária, né? Sempre falada ali.
Também assegurava a separação entre igreja e Estado e eliminava os privilégios dos feudais. Olha aí, ele está separando a igreja e o Estado e ele acabou com os privilégios feudais. Napoleão expandiu e invadiu os países que ameaçavam invadir a França durante a Revolução Francesa. Os países que Napoleão invadiu, ele impôs o Código Civil, esse código que nós acabamos de ver. Um conjunto de leis que traziam novidades da Revolução Francesa para esses países. Como eu já disse, igualdade social, igualdade perante a lei para todos. E ele também, quando invadia um país, ele tirava o rei do trono. Ele tirava os principais monarcas do trono. Falei tronco, né? Tronco é escravo, não tem nada a ver aqui. E na expansão militar de Napoleão, a Inglaterra era sua rival. Aí nós vamos ver nesse slide aí. Bonaparte resolve atacar a Grã-Bretanha pelo mar, porém é derrotado na Batalha de Trafalgar, em 1805. Com isso, Napoleão percebe que só teria condições de invadir o país através de um estrangulamento econômico. Por esta razão, decreta o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Eu fui lá, Napoleão Bonaparte foi lá, foi para a guerra, foi lá, invadiu o país, subjugou aquele país. O que ele vai fazer? Vocês não vão fazer mais comércio e nem acordos com a Inglaterra. Porque ele percebeu que ele não conseguia derrotar a Inglaterra militarmente. Ele teve essa sacada. Militarmente, ele não consegue derrotar a Inglaterra, perdão. Então, o que ele vai começar a fazer? Eu vou começar a fazer o bloqueio continental. Todos os países que são invadidos pela França, eles não podem fazer acordos e nem comércios com a Inglaterra. Então, assim, ele quer o quê? Acabar com a hegemonia, com a grandeza da Inglaterra. O bloqueio continental tornou-se ineficiente diante do contrabando realizado com beneplácitos da esquadra britânica. Esta garantiu o comércio entre suas colônias americanas e ainda apoiava países como Portugal. Gente, uma coisa muito importante. O bloqueio continental, ele influencia diretamente com a história do nosso Brasil, porque é através da ameaça e a invasão da França em Portugal que a família, que a nobreza, né, a Dom João transfere a corte portuguesa para o Brasil. Porque se eu não tenho rei para destronar, eu não perco o trono. Então, vem a família nobre portuguesa, Dom João e sua corte, toda a sua corte, vem para o Brasil diante da invasão da França. Então, a história da expansão militar francesa na era napoleônica é super importante, que ela influencia também a nossa história do Brasil, né? É a partir daí que vai vir Dom João e sua família e toda a sua corte para o Brasil. Fim do Império Napoleônico, tá? Napoleão começa uma sucessão de perdas de território. Ele começa a perder território, ele começa a não conseguir mais alcançar vitórias militarmente, e chega a ser retirado da França, e ele vai para o exílio. Ele fica no exílio, mas ele volta para o governo de 100 dias. Ele governa 100 dias e depois ele volta e morre na Ilha de Elba. A expansão do Império Napoleônico, contudo, encontrou forte resistência dos russos, e Napoleão foi derrotado às portas de Moscou em 1802. Assim, ele vai ser exilado na Ilha de Elba, na costa italiana, mas rapidamente consegue fugir e volta à França liderando um grande exército, que vai ser o governo de 100 dias, que ele vai governar durante 100 dias. No entanto, sofre uma derrota no final da Batalha de Waterloo em junho de 1815, sendo preso, exilado na ilha de Santa Helena, uma possessão inglesa. Bonaparte abdica o trono e lá ele fica até a sua morte, tá?
Napoleão começa uma sucessão de perdas, até que ele é exilado, ele volta para o governo de 100 dias, e até que ele é derrotado, vai para Ilha de Santa Helena e fica lá até sua morte. Derrotado Napoleão, o que a Europa faz? Os reis se unem num congresso, que é o Congresso de Viena, e ficou decidido que a organização da Europa voltaria a ser quê? Absolutista. Tá? Então, os reis da Europa, após o fim do Império Napoleônico, voltam a se organizar no Congresso de Viena e falam assim, poxa, vamos voltar a ser absolutistas. E eles voltam a ser absolutistas. Mas não pense que vai ser tão fácil assim, porque, bem ou mal, o país já viu, a Europa já tem um contexto de lugares que não eram mais absolutistas, tá? Essa é a nossa aula de hoje. Deixa eu voltar aqui para vocês me enxergarem. Essa é a nossa aula de hoje. Dúvidas, pode me passar essas dúvidas pelo grupo. E até a próxima semana. Vou passar uma atividade também junto com esse vídeo. Eu vou lançar o vídeo no dia das nossas aulas. Nossa, minha raiz tá bonita, né? Das nossas aulas. E mais uma atividade para vocês fazerem, tá? Beijo, espero que nós estejamos em sala de aula breve, muito em breve. Se cuidem.